a pessoa que tinha foro privilegiado perdia esse foro quando saísse do cargo. Então, continuava tendo que ser um crime cometido durante o cargo e em razão dele. Mas agora, se houvesse esses dois requisitos, a pessoa que estava sendo processada continuaria sendo julgada pelo foro privilegiado, Supremo Tribunal Federal ou qualquer outro tribunal em que tivesse foro privilegiado, até o final do julgamento. Tá? Isso é o que... Aí a discussão agora que a gente tem aqui é o seguinte, é isso que está justificando o foro privilegiado nesse caso? Né? De fato, aqui tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem foro privilegiado, tem pelo menos 2 ex-ministros de Estado que teriam foro privilegiado também, e o deputado federal Alexandre Ramagem. Embora para o deputado federal Alexandre Ramagem, os fatos de que ele está acusado não foram cometidos durante o mandato de deputado federal. Na época ele era delegado federal, licenciado diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Então a gente ficou com essas 2 outras figuras, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-ministros de Estado. Tá? E aí, qual é o problema aqui? O problema é que realmente o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal sempre disse que o presidente da República e todas as demais pessoas da cadeia sucessória para a presidência da República, então presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do Supremo Tribunal Federal, sempre tiveram foro privilegiado dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Supremo Tribunal Federal julgados pelo plenário e não pelas turmas. Então, de fato, hoje o regimento, e já no início da ação penal, que 2668, essa que está sendo julgada agora, a competência para o julgamento de pessoas com foro especial no Supremo Tribunal Federal é em regra das turmas, exceto o presidente da República e outros membros da cadeia sucessória, direta. Tá? Aí agora a pergunta é a seguinte, como é que a gente faz no caso do presidente Jair Bolsonaro? O ministro Luiz Fux disse, olha, não tem o que fazer, porque mesmo que a gente reconheça que o foro privilegiado perdura nos termos da jurisprudência mais recente do Supremo, leia-se de 2024 para 2025, ele é ex-presidente da República, então ele mantém o foro por ser ex-presidente da República e tem que ser julgado pelo plenário. O contraponto que vem sendo utilizado, que eu leio na comunidade jurídica e imagino que o Supremo Tribunal Federal vai fazer pelos outros membros da primeira turma, é que, não, mas ele é ex-presidente, não presidente atual. Mas eu confesso que essa distinção me causa um pouco de pausa, porque se ele, na verdade, ele está sendo julgado como ex-presidente, mas ele só tem foro no STF porque ele cometeu os crimes, ou que ele foi acusado de ter cometido os crimes durante o mandato, em razão do mandato de presidente da República. Então, a gente, na verdade, se a gente segue a competência da turma e não do plenário, a gente está criando uma nova hipótese de competência especial para o prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, que é do ex-presidente na turma. Então, acho que esse argumento, eu diria que esse argumento é o mais forte das preliminares que o ministro Luiz Fux mencionou. E enfim, eu estou até curioso para saber como é que os demais integrantes e a integrante da primeira turma vão responder a isso, se optarem por responder, porque na verdade já existe uma preliminar ali, o ministro Alexandre de Moraes já botou para rejeitar a preliminar com argumentos de que já foi superado, e o ministro Flávio Dino seguiu. Professor João Pedro, Valdo Cruz. Professor, conversando ontem com deputados, ali no plenário da primeira turma, conversando até com assessores dos ministros, ficou ali uma estranheza, né? Fux condenou o ajudante de ordens, Mauro Cid, condenou o general Braga Neto, que foi candidato a vice de Bolsonaro, por abolição do Estado Democrático de Direito, mas inocentou, absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que ele teve as reuniões ali para discutir a minuta do golpe no Palácio da Alvorada. O senhor, como estudioso da área, como é que o senhor enfrenta essa questão? Que para um leigo parece estranho, né? Condena o ajudante de ordens, mas não condena aquele que dava ordens, sendo que o que dava ordens teve reuniões para discutir uma minuta que previa atos de exceção. Como é que o senhor analisa essa situação? Olha, isso realmente é um ponto de um pouco também um pouco de perplexidade no voto do ministro Luiz Fux, e o que eu entendi do voto dele, eu não acho que ele foi tão expresso em relação a isso. O que eu entendi que era a lógica dele é que o plano Copa 2022, né, esse plano de monitoramento e eventualmente atentado contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi planejado
pelos assim chamados quintos pretos, e que, em relação ao qual o próprio ministro Luiz Fux achou que havia provas suficientes, tanto da ocorrência no plano, quanto da participação direta de pelo menos o tenente-coronel Mauro Cid, dentre os que estão acusados nessa ação, na coordenação e implementação desse plano, eu entendi que o ministro Luiz Fux achou que esse plano era um ato executório do crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, ele considerou que quem, neste núcleo, tinha evidência de participação nesse plano, quem tinha essa evidência, o ministro Luiz Fux votou para condenar. E, segundo ele, pelo que eu entendi, os dois que tinham participação nesse plano, evidência de participação nesse plano, dentre os que estavam sendo julgados nessa ação penal, eram o ex-vice-presidente Walter Braga Neto e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Essa sua dúvida, né, que eu ouvi também a Miriam antes comentando, e é uma dúvida legítima, mas espera aí, mas se o ajudante de ordens tem evidência de que o ajudante de ordens participou e não vamos também processar, não vamos responsabilizar o chefe do ajudante de ordens, é uma dúvida legítima. O ministro Luiz Fux votou longamente, né, eu vi ali o voto dele em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, totaliza 2 horas, mais ou menos, das 12 horas, 2 foram dedicadas ao presidente Jair Bolsonaro, e na visão dele, não tem prova de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha consciência, participação e muito menos decisão sobre esses planos, especialmente esse plano, esse punhal verde e amarelo e o COP 2022, que parece um derivado dele específico nessa operação de monitoramento e possível atentado contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele considerou que não tinha prova. Eu até estava ouvindo os comentários e me lembrei que na história do Brasil tem um outro evento famoso em que se discutia exatamente essa questão. Mas peraí, o ajudante e fiel escudeiro de um presidente não fez alguma coisa e o presidente não sabia, que era o famoso caso do atentado ao Rotoneleiro, né, que se dizia que o ex-ajudante de ordem, eu nem sei se era o nome desse o cargo, o Gregório Fortunato, teria agido por conta própria sem a participação do então presidente Getúlio Vargas. São coisas realmente que, no nosso senso comum, são estranhas, mas dentro do direito penal, assim, se o ministro Luiz Fux considerou que não tem prova de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha ciência e deu a decisão para fazer isso, e que isso foi algo que partiu do tenente-coronel Mauro Cid, provavelmente com outras pessoas que não estão sendo julgadas aqui, ele mencionou, por exemplo, o major Rafael Oliveira no seu voto, e o general Mário Fernandes. Então, é uma decisão que dentro do direito penal é cabível, né? Não tem prova contra um, tem prova contra o outro, mesmo que, mas realmente na nossa intuição, no nosso conhecimento social, no nosso conhecimento de mundo, chama atenção e gera um pouco de perplexidade. Agora, o direito penal existe, né, essas regras de dúvida e como se decide na dúvida existem exatamente para resolver essas questões, ainda que eventualmente gerem um pouco de perplexidade para a gente. Agora, a perplexidade vai continuar, exatamente esse é o entendimento do ministro Luiz Fux. Claramente, os dois ministros que votaram antes, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, não partiram desse entendimento e provavelmente a expectativa nossa é de que os demais ministros, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Zanin, tampouco vão aderir a esse entendimento. Professor João Pedro, aqui é a Miriam Leitão. Prazer falar com o senhor, que bom que estava aí nos ouvindo. É o seguinte, quando do recebimento da denúncia, o ministro Luiz Fux falou sobre essa questão que o senhor levantou aí, que é a questão de ser do plenário, dado que é ex-presidente. Então, ele falou sobre que não deveria ser na turma, mas sim no plenário. Mas, então, isso aí está coberto. O problema da contradição, que eu acho pior, ele nunca ter levantado a incompetência absoluta do Supremo ao julgar pessoas que jamais tiveram prerrogativa de foro, que foram todos aqueles condenados pelos atos do 8 de janeiro. Então aí ficou uma contradição, porque João Maria José, gente que não jamais teve um cargo no governo, nenhuma época tiveram foro. Portanto, não faz sentido que naquele momento ele não tenha levantado isso. E claro que todo jurista, todo juiz pode mudar de ideia, mas podia dar um conforto a quem ouve, dizendo, eu mudei de ideia por essas novas premissas. Ele em nenhum momento ele falou, eu mudei de ideia sobre a incompetência absoluta do Supremo. De fato, é algo que chama atenção
na verdade, assim, a razão pela qual o julgamento daquelas centenas de ações penais estavam no Supremo Tribunal Federal, primeiro no plenário, depois quando mudou o regimento nas turmas, é uma razão até bem mais discutível do que o motivo pelo qual esta ação penal 2668 está sendo julgada agora pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente pela primeira turma. Porque naquela época, se eu não estou enganado, eu estou falando de cabeça aqui, mas eu tenho quase certeza que a questão da competência foi resolvida pelo fato de que haveria deputados federais que teriam incentivado as ações daquelas pessoas. E naquela época, a investigação que redundou nessa ação penal 2668 ainda estava muito embrionária. Então, existiam indícios de que tinha contato com deputados federais e com senadores da República. Eu nem lembro exatamente quais eram, mas eu lembro que havia deputados e senadores, e que por causa desse contato, e porque essas pessoas eram potencialmente envolvidas, o caso das pessoas sem qualquer função pública, portanto, sem foro privilegiado, que praticaram, né, tiveram autoria imediata, como a gente chama, dos atos do 8 de janeiro, essas pessoas seriam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, já que havia essa investigação sobre pessoas que tinham foro privilegiado e se operaria o que a gente chama de conexão, né? Várias pessoas que atuam em concurso estão julgadas em conjunto, concurso de pessoas, né? Mais de uma pessoa cometendo o mesmo crime, são julgadas em conjunto e isso atrai a competência para quem tem foro privilegiado. Então, naquela época, o argumento era bem mais tênue. Sem dúvida, inclusive, teria sido muito mais simples, do ponto de vista técnico, começar a postular a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal naquele momento. Eu não me lembro de ninguém que tenha suscitado isso, confesso, nenhum ministro ou ministra que naquela época tenha suscitado essa incompetência, mas alguns de nós juristas que falávamos naquela época, nós falávamos que, olha, a razão pela qual a gente entende o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, tem uma questão até de autodefesa institucional, mas, em termos de regras de competência, esse entendimento é um entendimento um pouco estendido em relação à competência do foro privilegiado, o que já ia contra a regra do próprio Supremo Tribunal Federal, que era, especialmente naquela época, antes de 2024, ter um entendimento restritivo sobre o foro privilegiado, considerando que ele era uma exceção à igualdade, né, o princípio da igualdade, o direito de todos serem tratados como iguais perante o Estado.